Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa live. E hoje é um tema importantíssimo, importantíssimo. A gente vai falar sobre preparação documental e análise jurídica. Eu posso dizer para você que essa é a etapa que vai definir se o seu processo vai ser aprovado ou reprovado, vai ser deferido ou indeferido. Muita gente acha que perde o direito, né, da cidadania, ou não consegue fazer o processo, né, por falta de direitos ou de questões referentes ali ao processo. Só tem um detalhe: a maior parte dos casos que dá errado é por erro na documentação. Vou repetir o que eu falei. A maior parte dos casos de indeferimento, ou seja, de ser negados os processos, é porque não houve uma preparação documental adequada. Então, entenda, eu talvez esteja falando agora de uma das partes mais sensíveis do processo, que é o momento em que você vai juntar a documentação. Lembre-se, a gente falou da busca do documento, das certidões na Europa, Portugal, Itália, Espanha. Mas agora a gente está falando em relação à documentação que vai compor, ou seja, que vai se unir a essa documentação originária. E aqui existe uma sequência muito grande de erros, de problemas. Então, eu posso te garantir, essa é uma das fases mais trabalhosas, mais sensíveis e que vão determinar o sucesso ou não do seu processo. Lembre-se, eu falei que o primeiro passo do processo é pesquisar, é encontrar a certidão do seu antepassado na Europa. Só que essa segunda etapa do processo ela é tão importante quanto a primeira, só que por causa de serem mais documentos, é um dos pontos que mais gera problemas. Entenda aqui, exigências e indeferimentos, ou seja, não aprovação do processo, ou seja, não conclusão com êxito, com sucesso. Então, eu quero falar sobre esse tema importantíssimo. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é o que é essa preparação documental. Preparação documental é você organizar todas as documentações solicitadas pelo governo, né? E aí entenda governo português, italiano, espanhol, né? Sugeridas pelo governo para cumprir as exigências documentais, ou seja, cumprir a listagem estabelecida pelo governo. E aí aqui eu já quero entrar com um ponto importantíssimo. Muitas vezes essa lista de documentos ela é atualizada, ou seja, a lista de documentos que servia em 2020 não serve em 2026. Muitas das vezes a lista ou as instruções, a forma como deveriam ser emitidos os documentos em 2020 já não é a mesma em 2026. Então, eu quero trazer aqui um alerta para você. Às vezes você pode estar instruindo o seu processo com informações desatualizadas, o que automaticamente vai te levar a exigências e a indeferimento. É muito importante que você instrua a tua documentação, ou seja, entregue a sua documentação da forma como o governo pede naquele momento. E aqui é o grande risco, aqui é o grande problema. Você, muitas das vezes, não tem a experiência suficiente ou não está acostumado a fazer isso e você acha que é uma listagem qualquer. Ou, às vezes, você conhece alguma pessoa da sua família que já fez há muitos anos atrás e que aquilo é o suficiente para você copiar e colar para fazer o seu processo. Não, esse é um grande, grande, grande erro e nós vemos isso aos montes. Muitas pessoas erram nisso. Então, entenda, a gente está falando aqui de validade de documentos, a gente está falando aqui da forma de emitir os documentos, a forma de preparar o documento, a forma de juntar a documentação
e submeter. São várias etapas dentro de uma única. Por isso que eu digo que essa talvez seja a fase mais sensível do processo, porque ela tem muitas chances de erro. Ela tem muitas possibilidades de você cometer um equívoco. E, independente da documentação que está sendo juntada, umazinha pode ser suficiente para impedir o teu processo de ter uma conclusão positiva. Eu não estou aqui para te colocar medo, não. A minha ideia não é colocar medo em você. A minha ideia é trazer clareza. A minha ideia é fazer com que você entenda a realidade. Nós convivemos diariamente com processos dos mais variados casos, dos mais variados tipos. Por exemplo, quando as documentações são emitidas nos cartórios, por exemplo, essa documentação, às vezes, ela vai vir com erros de digitação ou erros intencionais, ou seja, documentos que têm discrepância nos dados, sejam em datas de nascimento, nomes, sobrenomes, existem divergências nesses documentos. E aí é importante que tudo isso seja muito bem claro para que o governo não negue esse processo. Ou, se for o caso, pode acontecer de precisar fazer uma retificação, ou seja, reescrever, digamos, aquele documento corretamente. E isso pode acontecer de forma administrativa, em alguns casos, em outros casos, de forma judicial. Ou seja, é necessário, às vezes, uma ação de um advogado no Brasil para poder resolver e deixar a sua documentação adequada. Veja, não é simples. É a fase mais sensível do processo. Então, estar de acordo com a validade certa, estar com a documentação emitida da forma certa, estar toda a documentação descrita corretamente, em que não haja qualquer tipo de incongruência, qualquer tipo de erro na análise dos documentos, isso faz toda a diferença. E aqui eu quero dizer um grande diferencial que nós temos. Nós temos uma equipe especializadíssima, tanto no Brasil quanto na Europa, para poder analisar a sua documentação. Primeiro, o grande desafio é observar se todas as peças documentais foram juntadas, ou seja, todos os documentos, todas as certidões, todas elas estão entregues corretamente. Se elas cumprem os requisitos estabelecidos pelo governo. Esse é um grande motivo de erros. E a gente tem uma equipe detalhista para poder olhar cada fase, cada forma de emissão de cada documento. Isso sendo cumprido, boa parte dos problemas está resolvido, mas ainda não estão todos os problemas resolvidos. Dentro da nossa estrutura da aliança, nós submetemos a documentação também para uma análise aprofundada juridicamente falando. Ou seja, o nosso time de advogados, ele não só vê se a certidão chegou, mas eles também veem a forma como ela está composta. Ou seja, toda a análise daquilo que está descrito nas certidões, justamente para prever, antever qualquer tipo de exigência. Eu posso te dizer que esse cuidado, esse zelo na análise documental é especial dentro da nossa equipe, é um diferencial muito grande. Porque o que vemos e o que ouvimos, infelizmente, de práticas do mercado, é que as empresas recebem a documentação do jeito que recebem e enviam a documentação para protocolo. Esse não é o nosso procedimento. Nós criamos mais uma camada de análise da documentação de forma preventiva, entenda. É como se a nossa própria equipe, o nosso próprio time jurídico, fizesse o trabalho dos órgãos internacionais europeus, com um simples motivo: te dar informações prévias para que você saiba dos riscos e das chances que você tem de sucesso ou de insucesso. As chances que você tem de deferimento, ou seja, aprovação do processo, ou de indeferimento, de negar o processo. Veja que essa ação
detalhada, ela requer tempo, cuidado. Não é algo que pode ser feito correndo, com pressa. É necessário que haja uma minúcia ao analisar cada frase, cada detalhe da sua certidão. Eu não sei se você já teve oportunidade de pegar certidões antigas, às vezes certidões escritas ainda à mão. O nosso time olha palavra por palavra, entende ali aquelas letras cursivas, né? E faz essa análise com muito cuidado. Isso nós chamamos de análise documental. É para ver se todas as peças, ou seja, todas as certidões solicitadas pelos governos internacionais europeus foram entregues pela família ou foram emitidas pelo nosso time de pesquisa no Brasil. De posse de toda essa documentação, iniciamos uma segunda etapa, um segundo momento, que nós chamamos de análise jurídica. E aí a análise jurídica vai cuidar dos mínimos detalhes. Após a análise jurídica, nós entregamos um parecer ou uma análise desses documentos. Esse documento ele é enviado para você e para sua família, para que você possa ver todo o detalhamento, todo o descritivo, todas as possibilidades que foram levantadas pelo nosso time jurídico como riscos, potenciais riscos para para a protocolização. E aí existem 3 tipos de pareceres jurídicos. O primeiro é aprovado, ou seja, aparentemente não há qualquer razão para que o governo coloque o seu processo em exigência. Existe um segundo parecer, que é chamado de aprovado com ressalvas, ou seja, ele é apto a ser submetido ao governo, porém, existe um ou outro ponto que pode acender um alerta amarelo aí para uma potencial exigência futura. E o terceiro parecer, que é reprovado para protocolização. Ou seja, quando existem divergências gravíssimas que talvez impediriam o sucesso do seu processo. Veja o nosso compromisso contigo e com a tua família. A gente quer te avisar antes. A gente não quer submeter a sua documentação sem qualquer tipo de análise e lá no futuro, anos depois, chegar para você e falar, olha, foi negado pelo governo. Essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é trazer clareza, lisura dentro desse processo, para que você saiba todos os riscos, todas as chances que você tem. E, claro, quem decide é o governo europeu, né? O governo de Portugal, o governo da Itália, o governo da Espanha, não somos nós quem decidimos, é o próprio governo. O que fazemos é uma análise prévia, é uma análise jurídica realizada pelo nosso próprio time, para que isso possa trazer para você mais segurança e mais credibilidade dentro da nossa assessoria, dentro do nosso time de suporte. Ou seja, nós temos compromisso com o seu resultado. Nós queremos que você vire português, italiano, espanhol. A gente quer que você vire europeu. Por essa razão, nós queremos te avisar antes dos riscos que você tem. E aí a decisão é sua, exclusivamente sua. Se você pretende dar prosseguimento e submeter a documentação a protocolo, ou se por alguma razão você entende que deve parar por ali. Então, a gente não quer te gerar custos extras, a gente não quer gerar cobranças adicionais de forma alguma. A gente sempre quer trabalhar com a maior clareza, a maior lisura do mundo com você. Mas é importante que você saiba. Então, para que a gente submeta a sua documentação a Portugal para protocolo, a gente só vai fazer isso após uma assinatura sua, uma autorização sua, nos permitindo submeter o processo junto aos órgãos internacionais. Veja a nossa clareza, veja o nosso comprometimento contigo, com a tua família e com o resultado. A gente não quer que você seja surpreendido com um indeferimento. Então, a gente quer te informar antes, para que a gente possa se preparar juntos ao longo do tempo de análise por parte dos governos, para caso surja alguma exigência, juntos a gente consiga cumprir isso e resolver esse problema. Então, existem vários tipos de questões que podem trazer uma ou outra complicação.
certidões vencidas, divergências de nomes, sobrenomes, filiação não reconhecida na maioridade, documentos incompletos ou ilegíveis, isso também dá muito problema, ou às vezes pequenos erros que podem virar, às vezes, grandes bloqueios, questões que podem impedir aí o avançar do processo. Às vezes acontece de uma ou outra certidão sequer foi encontrada, ou existe diferenças de nomes em certidões, às vezes de nascimento, de casamento, a depender do caso, ou às vezes sobrenomes que são alterados por gerações. Às vezes surge um novo sobrenome na família meio que sem explicação. Isso pode gerar dúvidas a quem está analisando o processo para saber se de fato se trata da mesma família ou não. E isso, às vezes, vai ser necessário retificações, como eu acabei de falar, que podem ser retificações administrativas ou judiciais. Isso pode gerar outra necessidade de buscas complementares, né, de outras pesquisas. Existem muitas variáveis, muitas. A divergência não significa que o seu processo ele vai ser negado. Não é isso. Às vezes, é algo a mais que precisa ser apresentado para suprir aquela dúvida de quem está analisando o processo. Às vezes, eles vai precisar de um ajuste técnico. Por isso que o nosso time é composto por advogados especializados, por uma equipe que tem a ordem dos advogados de Portugal, são advogados reconhecidos em Portugal, que tem a ordem dos advogados da Itália, ou seja, nós não trabalhamos com advogados que não sejam credenciados, que não sejam aptos para analisar o processo. E a nossa análise sempre é uma análise cuidadosa, zelosa, antes de protocolizar, justamente para a gente antecipar qualquer exigência. Então, conte conosco em relação a isso. A gente quer te direcionar da melhor maneira possível. Então, as análises que fazemos vão trazer resultados para você como aprovado, aprovado com ressalvas ou reprovado. Agora, um ponto muito importante. A maior parte esmagadora é de aprovados com ressalva. E tem várias razões por isso. Naquela época, a maior parte das pessoas era analfabeta. Ou seja, as pessoas tinham dificuldades na escrita. Então, acontecia de ter muitas divergências de um documento para o outro. Porém, não pode ferir a documentação de uma forma que gere dúvidas se de fato se trata daquela mesma família, daquela mesma pessoa. Lembra que eu falei com você sobre os homônimos, ou seja, pessoas que possuem o mesmo nome? Esse risco não pode acontecer de, numa documentação, parecer que é uma pessoa e na outra documentação parecer que é uma outra pessoa. Porque todas as certidões, elas se comunicam entre si. Elas têm fatores e dados de interseção. Ou seja, um dado complementa o outro. E isso em cada certidão. É como se a gente montasse um grande bloco, né? Um Lego com esses documentos. Não só certidões, mas documentos também, outros documentos. Então, isso monta um quebra-cabeça que compreende todas as gerações daquela família, o que vai quebrar qualquer dúvida por parte de quem vai analisar, seja o funcionário na conservatória em Portugal, seja o tribunal italiano, seja os consulados espanhóis. Não importam os órgãos, eles precisam que haja congruência nos dados, ou seja, interseção nos dados, nas informações familiares, porque aí não haverá dúvida que se trata da mesma família, da mesma pessoa. Perfeito? Então, quando você nos autoriza submeter a documentação, aí existe toda essa preparação para o envio da documentação para Portugal. Nós temos aqui um padrão, nós sempre enviamos a documentação através da DHL, que é uma das maiores transportadoras do mundo. A gente sempre faz isso com seguro, para evitar qualquer tipo de problema. Em mais de 6 anos de empresa, graças a Deus, nunca perdemos qualquer documento. Quando você envia a documentação para o nosso escritório, a gente sempre pede para que você mande essa documentação com aviso de recebimento, também para evitar qualquer tipo de problema, né, de uma documentação ser extraviada por alguma razão. Então, a gente sempre tem esse cuidado para que você mande a sua documentação para o nosso escritório
em São Paulo, e aí essa documentação ser toda tratada e depois submetida corretamente. É importante que você saiba que o nosso zelo, o nosso cuidado tem o principal objetivo: trazer maior segurança para você e para o seu processo. A gente tem compromisso, a gente quer que você seja um novo cidadão europeu, porém, é fundamental que você entenda. A Aliança Global, ela é uma assessoria, ou seja, nós não temos poder de decisão. Quem decide são os governos europeus. É o governo português, é o governo italiano, é o governo espanhol, através, né, representado pelos seus órgãos responsáveis. Não somos nós quem decidimos. Nós não temos a caneta que vai dizer: você é o mais novo cidadão português, você é o mais novo cidadão italiano, você é o mais novo cidadão espanhol. Não está na nossa mão, está nas mãos do governo. Mas, enquanto assessoria, nós caminhamos de mãos dadas com você, do início ao fim do processo, até a conclusão do processo. E aí é importantíssimo que você entenda isso. Qualquer tipo de atraso, demora nas análises, demora nas conclusões, é de inteira responsabilidade do governo, do respectivo governo. Nós acompanharemos junto contigo até a conclusão. Porém, quem decide é o governo. Você não pode esquecer disso. Nós somos uma assessoria, uma atividade meio. Nós sabemos o que o governo pede e nós damos a mão ali para você, para que a gente possa caminhar juntos, para que a gente possa te instruir de acordo com as melhores práticas, de acordo com aquilo que o governo está pedindo no momento. Entenda, leis podem ser alteradas, pode acontecer de nós termos mudanças nos comportamentos de análise, tudo isso é possível. Porém, caso isso aconteça, a gente vai estar lá com você para poder te dizer: olha, o governo pediu essa documentação a mais, o governo pediu resolver essa questão aqui, e a gente vai te instruir para que você possa cumprir qualquer eventual exigência, ok? Entenda isso, é fundamental você saber. Todo governo tem autonomia para pedir documentos adicionais, ok? Cabe a nós te informarmos o pedido adicional e, dentro dos prazos estabelecidos pelo governo, cumprirmos a exigência, ok? Isso é muito importante você saber. A gente vai passar para você a listagem, a documentação do jeito que está sendo solicitada no momento, no ato da sua protocolização. A partir do momento que essa documentação é submetida, o governo vai analisar e vai, se precisar, solicitar documentos adicionais. Se isso acontecer, nós te avisaremos e estaremos contigo para te ajudar a solucionar essa exigência. Então, a gente vai te falar: olha, está aqui a documentação, o governo está pedindo esse documento, ou esse casamento, ou essa retificação adicional. Nós vamos trazer isso para você, você vai resolver essa pendência, nós vamos submeter ao governo a atualização daquilo que ele pediu. Ao atualizarmos, é aguardar para que seja concluído o processo. Perfeito? Então, entenda, a fase mais sensível do processo de cidadania é a preparação documental. Você vai ter muitos desafios para juntar todos os documentos de toda a linhagem. Há casos, por exemplo, de pessoas que possuem familiares em vários estados do Brasil para poder montar a linhagem. É o meu caso também. Minha família tem pessoas do Espírito Santo, tem pessoas de Minas Gerais, tem pessoas do Rio de Janeiro. E para conseguir juntar toda a documentação, você precisa ter acesso a todos os locais onde estão todos os documentos para você poder montar a árvore completa. E sem contar o país originário, né? No caso aí a Espanha, por exemplo, né? Então você tem às vezes um casamento no Rio de Janeiro com alguém que nasceu em Minas Gerais. Olha só que loucura. E isso acontece muito. O Brasil é um país que nós tivemos, além de imigração, nós tivemos muitas migrações internas. Pessoas que nasceram num estado e passaram a viver em outro.
Então, isso é outro desafio muito grande para a realidade de muitos descendentes que nós recebemos para fazer os processos. Então, em todos os casos, conte com a gente, conte com a nossa assessoria, nós vamos caminhar com você, nós vamos te instruir. Nós temos uma equipe especializada para pesquisas de documentos no Brasil, não somente na Europa, mas também no Brasil, que lida com cartórios, que fala com órgãos responsáveis para poder encontrar esses documentos. Há muitas necessidades também ainda hoje no Brasil para se falar com igrejas em que havia certidões de batismo, por exemplo. Então, toda essa estrutura necessária para poder lidar com esse público, nós temos e você pode confiar. Então, de posse de todos os documentos, toda a análise documental feita para conferir se todas as peças estão adequadas, é feita a análise jurídica para ver se cumpre todos os requisitos legais e se não há qualquer informação, qualquer palavra, data, sobrenome ou alguma questão que fere gravemente o direito, né, que impede a solicitação do processo. De posse desse parecer jurídico, aí sim a sua documentação estará apta para ser enviada para o país de destino, o país europeu de destino, para submeter a documentação junto ao órgão responsável. E aí sim dar entrada no seu processo de cidadania. E aí começa aquela fase que incomoda todo mundo, que é o tempo, que é esperar o processo ser analisado e depois, naturalmente, ser concluído. Independente do tempo, nós estaremos com você para acompanhar essa jornada até a conclusão. Então, quero finalizar essa live aqui, quero te dizer que você tem uma estrutura muito grande para poder te ajudar. A nossa equipe é muito especializada, anos de experiência, e você está com toda ela à sua disposição. Basta você iniciar agora mesmo o seu processo de cidadania com a Aliança Global. Bom, e aí, o que você achou dessa live aqui? Esse é um tema muito importante, eu gosto muito de falar sobre isso para que você não tenha qualquer dúvida. E até a próxima. Tchau, pessoal!